Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Arquitetura em Movimento, uma série pensada em parceria com a Marcondes e Paniagua Reformas e a loja Móveis Casa Verde. E hoje nós temos o prazer de trazer aqui Érica Fávaro para falar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, falar um pouquinho sobre os seus projetos, falar um pouquinho sobre a arquitetura e como ela enxerga que o trabalho dela agrega na vida de nós, campograndenses. Então, Érica, vou deixar você se apresentar. Se apresente para a galera, fale quem você é. E, Sim. primeiramente, muito obrigado, né, por você estar aqui e ter disponibilizado o seu tempo. Sou eu que agradeço o convite. E eu sou a Érica Fávaro. O meu escritório é de arquitetura e interiores. Nós trabalhamos com interiores há alguns anos e de uma maneira bem personalizada. Essa é uma característica do nosso escritório. Atender o nosso cliente bem de acordo com o que ele precisa, da maneira personalizada. Legal. E há quanto tempo você atua nessa área da arquitetura? Tudo aconteceu muito rápido na minha vida, na parte do. Estou com 6 anos trabalhando e já consegui aí fazer uma história que eu considero bastante interessante, porque na faculdade eu já descobri o quanto eu gostava disso e o quanto eu tinha esse dom. Então, no final da faculdade eu já estava atendendo clientes, trabalhando com isso. Então, foi tudo muito rápido, essa trajetória, né? Uau, e por que arquitetura? Na verdade, foi a minha segunda faculdade. Eu me descobri nela, eu não sabia, eu tinha isso comigo, mas eu não sabia que eu iria trabalhar. E eu fui construir uma casa para eu e meu marido, né, nossa casa, e eu comecei a me descobrir ali que aquilo era a minha paixão, que era aquilo que eu queria fazer. Aí eu já estava casada, com filhos, e fui fazer a faculdade de designer de interiores. E já na faculdade, no primeiro semestre, já comecei a pegar projeto. No final da faculdade, eu já tinha 4 arquitetas formadas trabalhando comigo. E eu ainda Uau, estava na faculdade. Então, foi uma paixão que eu descobri fazendo a nossa casa, né? Acompanhando uma obra da nossa casa. E na época tinha um arquiteto que acompanhava e ele falava, Érica, isso está em você, por que você não trabalha com isso? E aí começou essa minha trajetória nessa área. eu acho interessante porque assim, a gente já conversou com outras pessoas aqui e eu estou começando a ver um ponto em comum. A arquitetura parece que chama a pessoa, parece que Sim. ela, não, você vem ou você Ela vem. te domina, É, realmente, assim, você começa a descobrir aquilo, você tem certeza que você gosta daquilo, porque quanto mais você faz, mais você quer estar envolvido com aquilo, você quer passar pelas fases do projeto, você quer ver a coisa acontecendo, quer ir na escolha dos móveis, então ela é bem envolvente. Eu acho que a arquitetura, ela te puxa mesmo quando você tem o dom para trabalhar, né, nessa área. caracas. E quando você, lá na construção da sua casa, e nesse começo dessa trajetória toda, qual que foi, assim, o maior desafio que você falou assim, uau, eu consigo lidar com esse desafio como se fosse tranquilo, mas olhando de fora parecia que era muito maior. O maior desafio que eu percebi foi porque assim, eu descobri que eu gostava do projeto, mas eu gostava também da execução do projeto. Aquilo me encantava. E para a obra, eu acho encantador você ver as coisas acontecendo. Só que é uma área que você lida com um público muito masculino. Os prestadores são todos, Sim. 90% eu diria que homens. Então foi meu maior desafio, como que eu iria conseguir um respeito dentro da obra? Como que eu iria entrar numa obra cheio de prestadores, né? E esse foi meu maior desafio. Mas que eu descobri que eu conseguia, encontrei um caminho com facilidade, eu vou, eu cobro, eu peço para tirar, peço para arrumar e sem maiores problemas. Então, mas foi meu maior desafio, como que eu ia lidar com esse público masculino dentro da obra e ser respeitada dentro da obra. Foi meu maior desafio. Entendi. Quando você fez a obra para você, eu acredito que os desafios de fazer para si próprio e fazer para outros tem muita diferença ali. Tem. Então, como é que você coloca na obra e no ambiente de outras pessoas aquilo que você acredita? Na verdade, a minha trajetória como designer de interiores, ela foi baseada em 3 pilares que eu busco sempre conciliar os 3, que é a estética, a funcionalidade e a qualidade de vida, o bem-estar das pessoas. Então, desde o começo, eu faço o briefing de todos os meus clientes, porque eu tenho que entender o que ele quer, não é o que eu quero colocar. E aí, claro, com as técnicas, com o estudo, a gente consegue conciliando, mas atender, colocar o que o cliente gosta. A paleta de cor, eu tento entender qual que ela gosta. E harmonizando esse projeto
de acordo com o que eu acredito que funciona, que vai trazer qualidade de vida, que vou cuidar da circulação, que eu vou cuidar de todo o projeto dela, mas levando a algo que ela goste. Entendi. Que ela entre na casa dela e fale, nossa, é aqui, é isso que eu queria. Então, eu acho que esses três pilares, sempre, todo projeto eu começo por aí. Eu preciso desenvolver algo que tenha estética, funcionalidade e leve bem-estar para esse cliente. Então, é diferente do que eu colocaria na minha casa. Porque senão é muito fácil. Você chega e projeta, é aquilo, né? Mas não é aquilo que o teu cliente quer. Um quer o sofá branco, um quer o sofá escuro. Então, você precisa escutar eles e ir levando para cada cliente o que ele busca. Isso vai trazer uma gratidão, uma mensagem no final que te deixa, fala, valeu a pena, né? Porque o cliente, ele volta. Se ele está satisfeito, ele volta e te manda uma mensagem. Érica, era isso que eu queria. Olha a nossa casa. Então, eu recebo, às vezes, fora de horário, fotos, sabe? No espaço gourmet, socializando ali. Então, é isso. Eu não coloco o que eu acho só que deve ter na casa. Eu busco escutar o que o cliente quer que tenha na casa dele e vou fazendo essa junção, né? De acordo com harmonização de cores, aí a gente vai entrando e intermediando, mas de uma maneira muito, a gente conversa muito no projeto, muito. Eu e as minhas clientes quase todas viraram amigas, a maioria, assim, amigas, na verdade, não amigo próximo, mas assim, de continuar, de se falar, de se encontrar, de sentir aquele carinho, Legal. mas porque elas sabem que eu respeitei esse projeto delas, né? E o cliente, quando ele vem até você, assim, o que você imagina que ele espera que vai ter num projeto da Érica? Na verdade, eles chegam assim, não chega tão próximo da gente, eles já chegam meio que assim, passam o que querem, não sabe se vai ter, eles frisam bastante, olha, principalmente quando eles querem pedir móveis antigos. Eu tenho muita clientela que já tem mais, aí 50 mais. E aí ele chega, olha, eu tenho um pendente, eu gostaria que tivesse no projeto. Então eu percebo que o maior receio é se eu vou pôr esse pendente, se eu vou pôr aquela mesa que era da avó. Porque a tendência que eles escutam, que ficou marcada alguns anos atrás, é que o arquiteto antigamente colocava, por algum motivo, as coisas, mas que não ia tanto nessa parte de trazer o antigo junto. Hoje a gente tenta pôr, né, a memória afetiva, está muito em alta tudo isso. Então a pessoa tem o mobiliário dela, as coisas dela. E eu percebo que ele chega um pouco afastado. Quando eu apresento o projeto, que ele encontra o piano dele lá antigo, a mesa que era da avó, aí o projeto começa a ficar bem tranquilo. Aí eles se soltam, dão risada na apresentação e passa a confiar, entregar totalmente a casa dele nas minhas mãos para executar daí. Cara, que legal. Você falou que são 3 pilares, né? Estética, funcionalidade e bem-estar, né? É. Como é que você acredita que nós, campograndenses aqui, porque assim, o nosso ritmo ele é um pouco diferente de outras capitais, né? Sim, sim. Então, a nossa capital aqui, a galera aqui, a gente quer uma área gourmet ali no final de semana, a gente quer sentar e tomar nosso tereré. É basicamente isso, a gente leva uma vida mais pacata, digamos assim. Como é que você traz esses 3 pilares para esse cotidiano? Como é que... Você diz para a cidade ou para o meu cliente? Para o seu cliente que vive, mora aqui e leva essa rotina, né? É exatamente dessa forma. Aqui, o que eles pedem, basicamente? Érica, vamos priorizar o espaço gourmet. Vamos fazer o espaço gourmet. Então, assim, eu acredito que um bom projeto, ele traz a qualidade de vida. Por quê? Quando você vai cuidar, como que eu levo? Cuidando da circulação, porque o cliente quer colocar muitas vezes tudo e não cabe. Então, assim, eu já vou colocando o que precisa ter, o que ele quer que esteja, mas cuidando uma circulação, a ergonomia, o estudo do layout que a gente faz, a paleta de cores que você escolhe, a textura das coisas que você escolhe. É dessa forma que eu consigo juntar num espaço gourmet que quando ele entra, ele fala, era isso que eu queria, tá tudo aqui. E, na verdade, você nem colocou tudo que ele queria, porque não cabe, às vezes. Mas, de uma forma que você vai harmonizando, você conseguiu visualmente levar para ele essa sensação acolhedora da casa dele, né? Uma coisa que a gente vem usando muito hoje, o sensorial também da pessoa, a experiência olfativa da pessoa. Até o cheirinho na casa elas gostam. Então, assim, elas marcam a sala, eu só uso esse agora, porque eu coloquei que a sala dela tem aquele cheirinho. Então, até isso traz essa sensação acolhedora. E ela tem vontade de receber mais, né? Então isso você leva com todo esse teu estudo ali. Vai muito além do projeto. Vai muito além do projeto. É isso, vai muito além do projeto. Porque assim, você chegar e projetar, não é tão difícil. Tem os recursos, tem os aplicativos, tem os nossos, né? O que a gente vai usar para projetar. Mas você projetar com vida,
com sensação de que ali vai ter uma família, você colocar aquela energia, isso faz toda a diferença, o cliente sente. Porque a forma que você posicionou aquele sofá aqui conversando com as poltronas ali para ter mais gente integrada, uma mesinha de apoio para pôr a bebida enquanto estão conversando, então você acabou criando uma socialização maior naquele ambiente. Então você trouxe vida, não só um projeto de imagem, né, que não expresse isso. Cara, que legal isso, porque assim, hoje em dia, né, a gente tem, por exemplo, o recurso de inteligência artificial, você tira foto da parede, eu quero um quadro aqui. Sai. Mas vai muito além disso, né? Porque eu encontrei uma cliente, inclusive, semana passada, que eu já atendi ela alguns anos atrás, e ela falou, Érica, estou desesperada, preciso fazer o quarto da minha filha. Eu já tentei de todas as formas fazer com a inteligência artificial, mas não deu certo. Mas por que a inteligência artificial ainda não substitui os profissionais? Porque não dá vida. Ela vai lá, ela faz aquilo, mas ela não traz aquele cuidado. Ah, ela gosta de pôr o secador aqui, ela gosta de ter, sabe, aquela coisa, aquela personalizada. A inteligência ainda não faz, né? É um ser humano projetando para outro ser humano. Exato. E hoje a nossa grande dificuldade, eu acho, que é você estar acompanhando a tecnologia, né? Porque a gente tem que ter esse processo criativo, esse cuidado de ter vida no ambiente, só que a gente tem que acompanhar a tecnologia também, que tá assim, em constante movimento. Eu acho que é uma das dificuldades da arquitetura hoje, né? Nossa. Érica, e aí pensando ali no toda essa trajetória de 6 anos, né, envolvida nesse mundo, qual foi o que mais te marcou, assim? Teve algum projeto que mais te marcou? Na verdade, assim, especificamente, não teve nenhum projeto que ele foi marcante, mas tem uma situação que acontece em alguns projetos e que me marca. O meu cliente é um cliente, como eu disse, 50 a mais. E esse cliente, em cada projeto, ele tem uma história. Ele traz a gente aprende muito com ele. Então, eu falo que todos os projetos, eu saio, assim, sempre aprendendo alguma coisa que é muito interessante com a história de vida, com o que ele passou, por que ele quer aquilo. Eu passo a entender por que ele quer o sofá daquele jeito e não como está usando atualmente, por que ele gosta de uma coisa, pela história de vida dessas pessoas. Porque a maioria é 50 a mais, 60 a mais, então essas pessoas têm uma trajetória. Sim. E são clientes, assim, que sabem o que querem, que eles conhecem o que é bom, então não é um cliente que você que se engana, ele sabe o que ele quer. E com essa história de vida, então assim, eu falo que todo projeto eu aprendi algo muito, muito inovador com eles, assim, sempre sair de algum projeto aprendendo mais. É isso que mais me marca nos meus projetos. Que legal, cara. E falando em projetos marcantes, em histórias, como que você acredita que a Casa Verde casa nisso tudo? A Casa Verde é uma parceira, né, nossa de trabalho, e eu gosto muito eles têm o design e tem o custo-benefício, porque o cliente hoje ele quer isso. Eu tenho vários clientes que ele tem as condições dele e ele busca o mobiliário com o design, mas que tem um bom custo-benefício. Então, a gente tem muita facilidade em trabalhar com a Casa Verde. Todo o atendimento deles eu sempre gostei muito. É muito fácil, é muito rápido. Você manda um WhatsApp, pede uma foto, já te responde. Se não tem na loja, já faz uma busca para você. Então, há muito tempo eu trabalho com a Casa Verde e eu acho que esse custo-benefício e o design agregado ao atendimento faz toda a diferença para os nossos projetos. Legal, cara, legal. E, Érica, assim, eu dei uma pesquisada e vi lá que você tem um projeto com a sua mãe aos finais de ano, né? Principalmente ali no Natal. Fala um pouquinho mais, porque eu fiquei curioso, eu queria entender o que é isso. Muitas pessoas me perguntam, Érica, mas como que trabalha com arquitetura, projeto, reforma e faz Natal junto, né? E realmente, assim, eu tenho essa organização porque eu tenho uma paixão pelo Natal. Já é uma história nossa, desde a minha mãe. Então, eu gosto. O Natal já monta mais tempo do que... Eu estou há 10 anos montando Natal. E tem uma clientela fixa, tudo. Então, é o único projeto efêmero que eu falo que eu tenho. Que o escritório eu me organizo o ano todo. Eu tenho um cronograma para conseguir em novembro ter essas datas para o Natal. Não deixo de executar a obra, não deixo os projetos para trás. Eu tenho um período no escritório, um período montando o Natal. Então é bem organizado e é uma grande paixão. Eu falo, o Natal, ele traz o processo criativo, ele renova. Para mim ele é renovador, porque eu gosto disso, né? Legal. Então é uma fase muito bonita. Eu, junto com a minha mãe, não monto separado, sempre com ela. E é esse projeto que leva tanto encanto nas casas. E é legal que as clientes falam assim, Érica, você fez todo o meu projeto, monta o meu Natal. Eu recebo muito essa mensagem. Então, assim, eu tenho a clientela fixa já
e tem essas mensagens. Você já sabe onde vai ficar melhor a árvore, você já sabe as coisas que eu gosto. Por ser personalizado os projetos, aí eles pedem que a gente terminou um projeto da casa, próximo Natal já está chamando a gente para montar o Natal da casa. E acaba que mesmo ali no processo criativo do projeto, você pensa mesmo? Penso, inclusive uma coisa que eu fico brava, que ninguém pensa, a iluminação, onde é que a tomada para ligar a árvore de Natal? Eu chego nas casas novas, às vezes eu falo, cadê a tomada da árvore de Natal? Porque assim, sempre é um canto, né? E muitos projetos não têm uma tomada, ou no chão, às vezes a pessoa não gosta de piso, mas tem próximo uma tomada. Então, meu grande desafio de casas novas é não achar uma tomada, às vezes, num ponto que eu quero aquela árvore de Natal, sabe? E quando eu projeto, eu já penso. Até elas perguntam, você já pensou na minha árvore de Natal? Onde vai ser na sala? E a gente tem esse cuidado, porque monta, né? Sim. Cara, que legal. É interessantíssimo isso. É diferente ouvir isso. É diferente. E ver, porque assim, conversando contigo, eu consigo ver nos seus olhos esse brilho de você falar da arquitetura, do designer, Sim. da montagem da árvore, enfim, dos 3 pilares. E, Érica, o que você deixa de mensagem para os outros profissionais? O que você acredita que eles, poxa, precisam pensar para atender a galera aqui? Eu acho que a gente cada vez mais tem que projetar pensando na pessoa, no ser humano. A gente tem que projetar para pessoas, integrar. Essa pessoa tem que ter a sensação de pertencimento ao local. Não é só um projeto. Então, assim, ainda existem, eu percebo que tem projetos que eles fazem, esse é bonito, pronto. Mas a gente tem que projetar para as pessoas. A gente tem que projetar para trazer qualidade de vida para as pessoas. Trazendo qualidade de vida, vai ter mais socialização, reduz estresse, né? Então, cuidando da sustentabilidade, que hoje está tão em alta. Então, acho que assim, você vai fazer uma praça que acolhe. Não somente uma praça, com bancos bonita, mas que não traz acolhimento. Então, eu diria que hoje, assim, todo mundo que vai projetar para pessoas, pensando que ali vai ter uma família vivendo, pensando que aquilo precisa ter vida, que não sou eu que vou morar. Eu não posso colocar só o que eu gosto no projeto, porque não vai trazer alegria para essa família. Então, acho que essa empatia ali de projetar para pessoas. Legal. E o que as pessoas podem esperar da Érica para os próximos anos, aí, para os próximos meses? A gente vai continuar trabalhando com esse mesmo perfil de o personalizado. Eu acho que o meu perfil, a descrição da Érica é o trabalho personalizado. Pretendo continuar e continuar dessa forma, porque eu acho que está crescendo dessa forma, tem reconhecimento dessa forma. Então, é nesse foco do personalizado que eu vou continuar. Eu faço desde a fase da conversa, do briefing do cliente, aí depois eu tenho minha equipe de escritório que vai fazer a parte operacional, e no final, em todas as fases, eu vou passar pelo projeto. Então, eu procuro continuar nessa caminhada, que eu acho que está tendo um retorno. Que legal, cara, legal. Em nome da loja Móveis Casa Verde, da Marcondes Paniagua, eu gostaria também de te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Para mim foi muito gratificante ouvir um pouco da sua história e ver esse brilho nos olhos que você tem. Eu acredito que os Campograndenses têm muita sorte de ter você também como profissional aqui para atender eles. Porque, assim, eu acredito particularmente muito nisso, de pessoas para pessoas. Sim. Então, eu acredito que o projeto ele precisa ser pensado por uma pessoa para outra pessoa, de uma família para outra família. Exato. Porque não tem como, na minha cabeça, pelo menos não entra, que uma máquina vai pensar, pronto, acho que nunca vai chegar a esse ponto. Porque precisa ter esse toque, e eu acredito que a arquitetura, o designer, ele precisa de um profissional que seja, de fato, um artista. Porque cada ambiente, na verdade, é uma tela em branco que Sim. precisa ser pintada, modelada, pensada, sentida para aquela família. Sim. Então, assim, meu muito obrigado. E se você quiser deixar suas redes sociais, seus contatos, para as pessoas te buscarem, procurarem, falarem com você. Sim. Eu que agradeço, né, a Marcondes Paniagua, Casa Verde, pelo convite. No começo, quando eu li, falei, que legal essa iniciativa. Porque você desenvolve um bate-papo, você entende melhor os escritórios, como que está funcionando a arquitetura. Sim. Eu achei super interessante, parabéns pela iniciativa. E agradeço muito o convite também para estar aqui hoje. Obrigado. E qual que é o seu Instagram? É Estúdio_Érica Fávaro, o Instagram. Sempre a gente posta, né, para acompanhar ali pelas redes sociais, a gente põe tudo pelo Instagram. Estúdio_Érica Fávaro. Show de bola. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E obrigado, Érica. Obrigada.